Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Frônesis. Eu me chamo Marcelo Ribeiro, eu sou professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Eu estou falando aqui literalmente do meio do Rio São Francisco, do Velho Chico, entre a cidade de Juazeiro e Petrolina. Então, estamos no nosso último vídeo, né, dessa série, onde nós estamos abordando a questão da infância, né, a partir principalmente da contribuição de teóricos da chamada sociologia da infância, e vamos finalizar. Sim, nós estamos, claro, seguindo, né, essa revista, né, que é Cultura e Sociologia da Infância, revista Educação, a Criança em Foco. Eu também vou colocar aqui na descrição. E na nossa última apresentação, nós vamos trazer aqui as contribuições de Matthew Lipman, né, que foi um filósofo americano, muito interessante porque ele é considerado assim, o precursor da filosofia para a criança, né, da filosofia da criança, né? Então ele acreditava na importância do ensino de filosofia para crianças, né? Não no sentido de formá-las filósofas, né? Claro que isso poderia ser uma consequência, mas a ideia seria que o pensamento filosófico, né, fizesse parte dos processos formacionais da criança, né, dos processos educativos da criança, inclusive sendo absorvido, né, por políticas educacionais, no caso currículos, etc., né, que isso fizesse parte do currículo escolar da criança. O Matthew, ele sofreu uma influência muito forte, obviamente, aí do John Dewey, né? Lembrando que o Dewey acreditava da necessária formação de alguns princípios, de alguns valores, né? De um desenvolvimento da autonomia, né? De uma capacidade de leitura crítica da realidade, portanto, de lógicas mais elaboradas, né? E que isso seria fundamental para uma sociedade democrática, né? Então, a ideia de deveres, direitos, responsabilidades, autonomias, participação, respeito, cidadania, ética, não são questões muito caras, né, para uma democracia. E o Dewey acreditava que sem uma educação voltada, né, nessa direção, essa própria democracia poderia ficar comprometida. E o Matthew Lipman, ele vai mais ou menos nessa direção. Uma vez, gente, tá balançando muito aqui, é porque eu tô no caiaque. Eu já coloquei isso até no outro vídeo, né? E, então por isso essa oscilação, tá? Mas eu vou dar uma reorganizada aqui. Então, gente, o Lipman, ele teve uma preocupação um pouco diferenciada em relação a Dewey, porque o Lipman vai pensar em propostas curriculares, né? Ele vai, por exemplo, produzir materiais didáticos, ele vai trabalhar com formação de professores, ele vai propor políticas educacionais, pensar currículos, né? Onde essa questão dessa formação, desse ensino de filosofia para a criança, visando esse desenvolvimento ampliado, repito, não necessariamente formar filósofos, né? Pudesse ser consolidado, e ele teve êxito, né, em relação a essa proposta, né? A biografia do Lipman é muito interessante também, né? Ele traz aí uma série de contribuições, né, pela própria história de vida de pais imigrantes, das relações que ele viveu, né,
da guerra, do pós-guerra, né? De como ele vai também abrindo espaços, né, no mundo acadêmico, né, no mundo político, né? E o seu legado, sem dúvida, aí, é extremamente importante, né? Porque, como eu disse, né, ele é o precursor desse tipo de contribuição. Infelizmente, a gente vê uma certa decadência, um certo declínio, né, dessa política, de uma formação mais integrada da criança, né? Desse reconhecimento da capacidade da criança estabelecer pensamentos mais complexos, né? Ser desafiadas a lidar com questões morais, com questões éticas, né? Com questões existenciais da própria humanidade, né? Então, infelizmente, a gente vê um decaimento, né, dessa perspectiva, em prol, talvez, de uma educação mais tecnicista, mais voltadas aí para determinados objetivos que atendam a métricas externas, né? Enfim, mas é extremamente importante, assim, a gente vai deixar aí na descrição algumas referências, né? Inclusive o autor, né, que vai falar sobre o Lippmann nessa revista é o Walter Omar Cohen, né, um professor que eu tive a oportunidade e o privilégio de conhecer, de estabelecer contato com ele algumas vezes. É o professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, e que também tem sido um grande contribuidor nessa perspectiva, né? Um bom freiriano também. Então quero aproveitar aqui e agradecer aí esse belo texto, né, que o Walter também deixa aqui para a gente. Então, se você gostou, né, puder dar um like, né, aqui no nosso vídeo, se ainda possível se inscrever, se não for inscrito, a gente pede que se inscreva para ajudar na divulgação, né, dos nossos materiais. A gente encerra então essa série, mas certamente a questão da infância, né, falar sobre a criança, né, sobre o desenvolvimento infantil, é uma temática que nós vamos manter aqui no canal, além de outras temáticas, né, que são propostas aqui do Frônesis. Um grande abraço!